Ok. Bom, essa aula 30 e a aula 31, ela trata sobre alguns relatórios do sistema que são importantes e importantes de se observar, né? Então, eu vou dar uma revisada aqui. Como a gente tem 10 minutos a menos de aula, né, nessas duas aulas, então eu vou dar uma revisada em todo o conteúdo para que vocês tenham ciência de tudo e vou ir passando no Sigma nos principais pontos, tá? Bom, o primeiro conteúdo, né, a gente vê a extração de relatórios em detalhes. Então, essa é a aula, tu tem que sair da aula sabendo exatamente como o Sigma trabalha, como ele funciona na hora de tirar um relatório, né? Quais são os processos, quais são os passos que o sistema dá na hora de tirar um relatório, porque se você entende isso, você vai saber utilizar ele para tirar a informação que você precisa, tá? Então, a gente vai verificar como é que funciona as tabelas nos campos de filtro, como é que a gente faz filtros cruzando informações de duas tabelas diferentes, né? Por exemplo, se você quiser saber qual foi, né, ou quando foi que um funcionário trabalhou em uma máquina, né, o que aquele determinado funcionário fez em uma determinada máquina, né, durante um determinado período de tempo, você consegue saber. Se você quiser saber quais foram todas as vezes que um determinado funcionário, por exemplo, realizou um trabalho no qual a solução, ou o defeito, ou a causa, ou o sintoma foi X sintoma, né? De repente eu quero saber quais foram todos os meus funcionários que trabalharam em todas as minhas máquinas, onde o sintoma foi, por exemplo, vazamento de óleo, né? Você pode ter essa informação cruzando informações de duas tabelas diferentes. E aí você precisa entender como funciona esse cruzamento dessas duas tabelas, tá? Para isso a gente vai usar aqui um exemplo e aí vai ficar bem claro como é que isso funciona, porque a gente vai fazer da forma mais difícil e depois vocês vão ver o Sigma funcionando e trabalhando da forma mais fácil possível. Eu vou mandar também ali o link aí na aula, só para o pessoal, de repente tem gente que não está esperando ali, não sei. Ok, então nós temos o seguinte, a tela de extração de qualquer relatório ela é composta por alguns campos. Campos de pesquisa, tabelas de filtro, campo de ordenação, campos para indicação de situação, né, indicação de período e a tabela de resultados. A maioria das telas de relatório do Sigma são assim. Então, esses aqui são os campos de filtro, a gente vai entender o que isso significa. Esses aqui são os campos de ordenação. Aqui também existem alguns relatórios que têm opções de visualização, como por exemplo esse analítico sintético. E aqui a gente tem também é um campo de filtro, né, não deixa de ser, porque ele está selecionando dados, né, de acordo com um determinado critério. Período também não deixa de ser um filtro. E ordenamento é a forma de ele ordenar aqueles dados. Ok. Relatório de histórico de manutenções. No relatório de histórico de manutenções, né, a gente vai verificar como o Sigma grava o histórico das máquinas, tá? Como esse histórico ele é armazenado e também como consultar ele através dessa tela de histórico de manutenção. Essa tela de histórico é bem flexível, né? Você consegue fazer muitos filtros aqui de uma forma bem rápida, né? Relatório de máquina parada e monitoramento online. Então aqui é uma forma de visualizar essas informações também de verificação de dados, né? E o monitoramento online é um exemplo de tela de consulta. A única diferença é que ele já faz consultas pré-determinadas, tá? Então, quando você olha para uma tela dessa, né, a primeira impressão de quem olha é só olhar para o que está aparecendo ali. Por exemplo, máquina tal está vermelho, máquina tal está vermelho. Vocês, como profissionais certificados do Sigma, vocês vão também ter o conhecimento de saber
por que ela está vermelha, né? Onde é que, o que influencia para aquela máquina, o Sigma entender que ela está parada? O que exatamente ele está buscando ali para dizer que ela está parada, né? Vocês vão ter esse conhecimento a mais. Bom, então, nessa primeira aula, então, é isso. A aula 30 trata sobre essa forma de extração de relatório, né? Vocês têm que sair daqui sabendo exatamente como isso funciona, por que esses campos aparecem aqui, né? Por que esse campo aparece aqui, funcionário, área executante, da onde que isso surge, né? E também como extrair esses dados, né? Porque vocês, entendendo como isso funciona, vocês vão entender que dados ele vai extrair, então vocês vão ter um bom conhecimento sobre isso. Ok, na segunda, na 31 aqui, tem mais alguns assuntos, né? Então aqui a gente mostra alguns gráficos, né, gerenciais, gráficos de horas trabalhadas, gráfico de máquina parada, gráfico quantitativo. São gráficos que têm o mesmo funcionamento, né, dos relatórios. A única diferença é a forma como eles exibem esses dados. Então aqui a gente vai verificar as opções de impressão dos gráficos, né? Ali tem impressão normal, exportação dos campos para Excel, né? A gente vai fazer um exemplo no qual eu vou tirar um gráfico no Sigma e depois eu vou querer tirar o mesmo gráfico, tá? E vou querer verificar a mesma informação tentando fazer pelo Excel, tá? Por exemplo, usando o gráfico de máquina parada, tá? E usando esse exemplo vocês vão entender de forma bem clara de onde que o Sigma tira os dados, então vocês vão ter muito mais segurança, né? De repente um usuário que não conhece como o sistema faz, pode ver um número e pode achar da onde que ele tirou isso, né? Não faço ideia de onde que o Sigma tirou isso. Mas vocês não, vocês vão olhar para o gráfico, é como uma máquina, né, que vocês sabem da manutenção, você sabe como ela funciona por dentro. Então você vai dizer, não, isso ali está ali por causa disso, disso e disso, né? Ah, mas tem muito tempo de máquina parada. Não, então alguém lançou muito tempo de máquina parada, né? Alguma coisa aconteceu, tá? E vocês vão ver que, na verdade, o gráfico ele não é nada mais que uma visualização de um dado que já está no banco de dados. O gráfico ele não inventa nada, né? Ele traz o que está ali dentro. Então, se está ali dentro, ele vai trazer. Se não está, ele não vai trazer, né? É bem simples, bem direto. E aqui, o gráfico comparativo de manutenções por ativo, que, na verdade, a gente aqui já viu quando o Augusto perguntou, né? E esse relatório gráfico de horas de funcionário, tá? Depois também existe uma aula que a gente verifica mais a fundo como é que é calculada essa taxa de ocupação. A gente começa a ver alguns indicadores, né, que são mais avançados. Porque agora a gente está verificando como o Sigma gera os gráficos. Depois o Sigma ele pode realizar cálculos de acordo com esses resultados. E existem vários cálculos que vocês também têm que conhecer. Alguns cálculos de indicador de performance da mão de obra e também alguns cálculos de indicador de performance dos equipamentos, tá? Aí depois disso, né, vocês vão ter conhecimento também sobre informações de relatórios de custo, etc. do Sigma, tá? Ok, então esse é o conteúdo dessas duas aulas, né? Então a primeira é sobre aqueles relatórios e a segunda sobre esses gráficos, tá? A gente tem até mais ou menos 10 e 20 para ver isso, então tem um tempo bom. A gente consegue passar tudo sem problema. Bom, então como eu estava falando, né? Vou esperar um pouco. Começando já aqui pelo relatório de horas trabalhadas, né? Vamos fazer o seguinte exemplo. Imagina assim, Bernardo, você precisa passar para a tua gerência uma informação das horas trabalhadas, né? O que realmente foi feito na manutenção, por exemplo, nos últimos 7 dias. Você precisa mostrar esse relatório, tá? Ok, mas você não conhece o relatório de horas,
Tá? A única coisa que você sabe é que você tem esse relatório aqui de cadastramentos, que você tira as informações, entre aspas, cruas do sistema. Né? Você tira a informação como ela está gravada lá no banco de dados. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a informação aqui crua, tá? E eu vou, depois disso, mostrar como o sistema funciona, quando ele faz um filtro de relatório, etc. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela de horas trabalhadas. Tá? E aí é bom deixar um item bem claro. Enquanto você ainda não concluiu a ordem de serviço, tá? Ou enquanto você ainda não cancelou a ordem de serviço, as horas trabalhadas elas ficam armazenadas no local, que é essa tabela de horas trabalhadas. Depois que você conclui essa ordem de serviço, tanto a OS como as horas trabalhadas elas vão para outras tabelas, tá? Respectivamente. A OS vai para a tabela de OS concluída e as horas trabalhadas para a tabela de horas trabalhadas concluídas. Tá? Isso acontece para que haja uma separação clara entre o que está concluído e o que está pendente. Tá? Ok, então, imagina aqui o seguinte. Diego Castro, deixa eu inserir aqui, né? Já está na ligação. Ok. Bom, o que eu preciso? Eu preciso fazer um filtro, eu preciso trazer dados. Então, eu seleciono onde que eu quero pegar esses dados. Né? Deixa eu adicionar aqui chamada. Eu preciso saber onde que eu quero pegar esses dados, no meu caso aqui das horas trabalhadas, e eu preciso saber que dados eu quero pegar. Tá? Por exemplo, pode ser que eu quero pegar todos os dados de todas as horas trabalhadas. Ou pode ser que eu quero pegar somente os dados de uma determinada OS, por exemplo, a IND 12-09. De repente alguém quer te perguntar, tá, mas o que foi realmente feito nessa ordem de serviço aqui? Né? Eu estou indo pelo caminho mais difícil, tá? Tá. Então eu selecionei que dados eu quero pegar, onde eu quero pegar esses dados. E agora eu quero selecionar também outro filtro, só que eu quero pegar todos os lançamentos de todos os funcionários. Então eu posso deixar aqui de 0 a Z, tá? Porque qualquer código aqui dentro vai estar dentro desse intervalo. Ok, aqui eu tenho ordenação. Então eu vou ordenar por OS. Posso ordenar por OS. E também posso ordenar, por exemplo, por dia trabalhado. Clico em pesquisar. Então aqui já eu fiz meu filtro. Aqui eu já verifiquei, né, e já realizei meu filtro. Então eu só trouxe os dados daquela OS e aqui no dia trabalhado. Tá? E aqui eu vou clicar em imprimir. Então vejam o seguinte, tá? O que o sistema está fazendo nessa hora? Bom, você selecionou, você disse para ele de onde que você quer tirar o dado. Então ele foi lá nessa tabela, nesse local, tá? Você disse também que você quer tirar somente os dados dessa OS. Então ele só achou dados onde as horas trabalhadas foram indicadas nessa OS. Tá? Ok, e aí depois disso eu só fiz filtro, né? Eu não fiz mais nada. Parece que agora aqui eu deixei o Excel terminar. Deve ter sido isso. Enquanto o Excel está ali processando, tá? Não é bom vocês mexerem nele, porque aí o Sigma pode perder a referência e não conseguir terminar a exportação. Tá? Então até ele terminar lá, você não mexe nessa tela do Excel, porque ele está trabalhando nela. Deixa eu ver aqui. Agora que ele terminou. Agora sim. Veja que não deu problema nenhum. Né? Então, se você quiser digitar aqui dentro, enquanto o Sigma está digitando, ele não vai aceitar isso. Tá, então voltando aqui. Então, eu disse onde eu quero os dados. Eu disse que dados eu quero. E eu fiz aqui outro filtro. Eu poderia ainda ter feito um filtro, por exemplo, selecionar só o funcionário tal, que trabalhou naquela OS. Né? Ordeno por OS, dia trabalhado. Ok. Bom, vejam o seguinte, o Sigma já me trouxe um dado, me trouxe uma informação que ela é
que já tem um filtro dentro dela. Porque ele não trouxe todas as horas trabalhadas, ele trouxe só dessa OS. Tá? Mas vamos dizer ainda que eu queira mais um filtro. Tá? Eu queira, por exemplo, só os dados, né? Deixa eu colocar aqui um filtro. De um determinado dia trabalhado. Ou de um determinado funcionário. Por exemplo, eu quero só as horas desse funcionário, desse 24356. Então, vou aqui no 24356. Fiz aqui o filtro dentro do próprio Excel. Tá? Então, ele trabalhou aqui no dia 15, no dia 18. Vamos ver mais que informação eu tenho. Aqui ele colocou aqui uma descrição qualquer. Fui eu que trabalhei. Ok, tem o turno 1. Valor da primeira hora extra, valor de repouso, valor total. Tá. Bom, tá ok. Então, aqui no Excel eu fui conseguir fazer meu filtro. Tá? Agora, entendam o seguinte. No Sigma, na hora que eu vier aqui nas horas trabalhadas, nesse relatório de horas trabalhadas, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu posso extrair esses dados exatamente do jeito que eu extraí aqui. Como? Bom, esse é um relatório que, assim, cada relatório ele já tem uma fonte de pesquisa pré-definida. Por exemplo, o relatório de horas trabalhadas vai pegar dados das tabelas de horas trabalhadas, né? Ponto. Então ele já sabe onde ele vai pegar, não preciso dizer para o Sigma onde que ele vai consultar. Como, por exemplo, também um relatório de máquina parada. Ele já sabe que ele vai pegar o tempo de máquina parada na tabela lá de OS, entendeu? Então eu não preciso dizer para ele onde ele vai buscar isso. A única coisa que ele está me pedindo aqui, vejam que é o filtro, é selecionar por. Então esses campos aqui são campos de filtro. Qual é a função desses campos? Olha só. OS. Eu vou deixar ele de 0 a Z. Vou deixar a situação pendente. Vou deixar desde 2000, tá? Para não limitar pelo tempo. Não limitar pelo dia trabalhado. Vou clicar em pesquisar. Quando eu faço isso, o sistema está verificando o seguinte. Ele está buscando todas as horas trabalhadas de todas as OS desde 2000 que eu possa ter em OS que eu não concluí. Então ele me trouxe isso aqui tudo. Mas isso aqui tudo ainda não é o que eu quero. Então a gente vai começar a trabalhar com filtros, certo? Então entenda o seguinte, um filtro, ele tira dados de um todo, ele pesquisa um subgrupo de dados dentro de um todo, certo? Então o que eu vou fazer? Bom, lá aqui eu fiz só essas OS ind 1209, então eu vou fazer a mesma coisa, olha. Ind. Aqui no caso da Sigma a gente tem essa ajuda, que é esse campo aqui, né? Se eu não sei... não sei o código, eu sei que era alguma coisa que estava vazando, né? Aí te restam poucas opções. Eu dou um tab aqui e ele preenche os campos de baixo também para não precisar digitar a mesma coisa. Bom, eu clico em pesquisar. Aí agora o Sigma ele vai trazer menos dados. Por que ele vai trazer menos dados? Porque daquele todo de ordem de serviço, apenas essas aí satisfazem o meu critério, né? E aí se alguém te perguntar, tá, mas, peraí, no Sigma aqui ele está dizendo que tem 3. E lá no teu Excel lá tinha 4. Então que história é essa, né? Como é que aqui tem 3 e lá tem 4? Vamos ver. O Sigma, ele facilita alguns filtros para a gente, tá? Para que a gente não precise sempre fazer o mesmo filtro. Por exemplo, existe uma situação que é onde o funcionário ele não fechou o seu lançamento de horas. Tá? Que é essa situação aqui, ó. Vejam o seguinte, ó. Eu já vou olhar aqui e já vou dizer qual o registro que está faltando. Olha, só pela data, 15/5, 15/5, né? 9/4 e 18/5. Então, 9/4 e 18/5. Então, o registro que não apareceu no Sigma é esse. Mas por que esse registro não apareceu? Porque o Sigma, ele já sabe que esse lançamento aqui, ele é um lançamento que não foi concluído. Ele é um lançamento lá do LD. Lembra do LD quando você inicia o lançamento e termina ele? Você faz um lançamento de forma que tu começa um determinado período, trabalha e depois você vai lá no LD e lança o fim. Só que se esse relatório tirar uma hora trabalhada, né, que está ainda em aberto no LD, eu não sei nem quanto tempo é isso, porque ele ainda não terminou. Então é claro que ele não vai aparecer nesse relatório. Então tem alguns filtros que o Sigma faz que já facilitam
né, o nosso trabalho e já ajudam, e aí a gente não precisa se preocupar com alguns filtros, né? Então, às vezes, aí você vai, se você quisesse, por exemplo, eu vou aqui conferir se o Sigma está mostrando as minhas horas certas, né? Se você simplesmente faz uma simples soma aqui do tempo trabalhado, você não vai fechar o tempo com o Sigma. Por quê? Porque o Sigma está fazendo um filtro que você não pensou, né? Você nem tá imaginando que existe, mas existe e precisa ser feito. Então, ok. Então, aqui eu já entendi então, que o Sigma me trouxe 3. Por quê? Porque esse aqui não tem final. Vejam que todos eles têm final, esse aqui está 0, né? Então, se não tem final, eu não sei quanto tempo foi. Se eu não sei quanto tempo foi, não adianta exibir. Tá. Ok, então o Sigma trouxe esses 3. Tá, mas espera aí. Eu ainda tinha dito para vocês que eu queria só de um funcionário. E aqui ainda aparece tudo, né? No Excel aqui é bem fácil. Eu seleciono aqui e só aparece ele. Como é que agora funciona no Sigma? Bom, no Sigma é o seguinte. Em alguns relatórios específicos, como por exemplo esse aqui, né, a gente está mostrando esse exatamente por causa desse exemplo, eles têm um filtro, tá, que ele é capaz de fazer um filtro em 2 tabelas diferentes. 2 tabelas diferentes? Como assim 2 tabelas diferentes? Vou mostrar para vocês. Aqui, nessa do meio, eu tenho aqui a tabela de horas trabalhadas, tá? Que é exatamente, ela vai ter exatamente os mesmos campos que eu tenho aqui. Se você olhar cada um por um, você vai ver que todos que estão aqui estão lá, tá? Defeito, descrição, escala de trabalho, valor adicional noturno, hora final, hora inicial e por aí vai. Tá? Valor da terceira hora extra. Então, só olhando para os campos aqui eu já sei de que tabela é, porque valor de hora extra, tudo isso, fica dentro das horas trabalhadas, né? Tá, mas eu queria, voltando ao que eu tinha dito, eu quero fazer um filtro por funcionários. Então tá, fiz o filtro. Tá, mas qual é o funcionário que eu quero? É o Pedro Lima. Tá, mas eu não sei o código dele, então eu clico aqui, o sistema tem essa facilidade que o Excel não tem, né? O Excel não vai saber qual é o nome do funcionário, mas aqui o Sigma vai conseguir saber. Cliquei aqui embaixo, ou dei um tab e ele preencheu. Ok, clique em pesquisar. Então, quando eu estou clicando em pesquisar, o Sigma, nesse nosso exemplo aqui, o Sigma está conjugando uma série de filtros. Nesse momento está acontecendo aqui uma série de filtros que a gente, às vezes, usa o sistema e nem entende o que está acontecendo. O que ele está fazendo aqui? Olha só, ele está filtrando as OS, só as horas trabalhadas dessa OS, que tenham esse funcionário, que estejam pendentes, que foram trabalhadas dentro desse período, e está ordenando aqui de forma crescente. Tá? Então o Sigma está fazendo isso. Tá, mas agora, vamos dizer assim, o chefe de vocês, tá, complicou ainda mais a situação. Ele falou o seguinte, tá, mas eu quero... Esquece essa OS aqui, Indy 209. Porque eu preciso saber, na verdade, o que eu preciso saber é o seguinte. Quais foram as vezes que esse funcionário aqui, o que ele fez em tal máquina? Porque depois que ele meteu a mão ali, começou a dar problema. Então eu quero saber o que ele fez ali. Quando que ele trabalhou, o que ele lançou de descrição, entendeu? Ou vamos dizer assim, eu quero saber o que ele fez porque depois que ele fez deu certo. Entendeu? Bom, existem situações. E na empresa de vocês vão surgir essas situações e vocês têm que entender como isso funciona para vocês poderem dar as respostas, né? Então o que eu faria? Quer saber o que um funcionário X trabalhou em uma máquina X? Tá, se você olhar aqui para o Excel, pode procurar aqui quanto tempo você precisar pelo campo da máquina. Pendência, descrição, solução, nome, hora. Não tem. Mas como assim não tem? Não tem as horas trabalhadas da máquina? Nessa tabela aqui não tem. Aí que entra o que a gente chama de relação entre tabelas. Relação entre tabelas, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha. Uma OS, tá? Ela tem no cadastro dela todas as informações já que eu preciso. Eu tenho máquina, eu tenho tag, eu tenho equipamento, eu tenho uma série de informações, tá? Na tabela de horas trabalhadas eu também tenho outra série de informações. Só que imagina assim, se eu fosse repetir nessa tabela aqui todas as informações da OS, ia ficar uma tabela muito grande, né? Imagina assim, cada hora trabalhada eu teria que ter na mesma tabela lá
mostrando para mim a máquina, o tag, o centro de custo, departamento, setor, sintoma, causa, solução, tudo, né? Você tem uma tabela gigante. Então, o que acontece em todos os sistemas? Qualquer sistema funciona também assim, tá? Ele faz uma relação. Então, o código ele serve para isso, para relacionar as coisas, entendeu? Então, se eu sei, por exemplo, que eu trabalhei nessa OS Indy 1209, se eu consultar essa Indy 1209, eu vou descobrir a máquina dela, tá? E descobrindo a máquina dela, eu tenho um filtro. Só que o que o Sigma faz aqui que às vezes a gente nem percebe? Ele faz isso de forma que você possa pesquisar, aqui por MacCódigo, por exemplo, né? E você nem percebe que ele está fazendo esse cruzamento entre tabelas, né? Entre dados. Você só percebe que ele está ali filtrando alguma coisa. Então aqui, pelo Sigma fica fácil. Por exemplo, se eu quiser saber o que eu trabalhei numa determinada máquina, eu clico em pesquisar e aí eu vou descobrir. Se aparecer aqui, tem horas trabalhadas desse funcionário naquela máquina. Se não aparecer, não tem, né? No meu caso aqui, olha, tem um lançamento de horas trabalhadas que é na Indy 1809. Bom, então, resumindo, né, eu tenho aqui então filtros e aqui às vezes em alguns lugares o Sigma vai me mostrar mais que uma tabela aqui. Aqui é a tabela de OS e aqui é a tabela de horas trabalhadas. E aí eu posso filtrar aqui, ele vai só trazer os dados de acordo com esse filtro, só que também ele sempre vai considerar esses aqui, né? Ele não vai considerar só isso, ele vai considerar também o que está aqui. E aqui eu posso ordenar meus dados. Tá ok. Bom, então esse é o funcionamento geral. Aí existem, por o Sigma ter mais de uma tabela e os outros sistemas também são assim, existem algumas questões. Por exemplo, quando você... Isso é uma dúvida bem frequente que é bom vocês saberem já a resposta para ela. Quando você tem uma OS, vocês lembram que lá na OS existe o campo de funcionário, né? Ok, então existe o campo de funcionário na OS. Só que vocês sabem muito bem que uma OS pode ter mais de um lançamento de horas trabalhadas. Por que pode ter mais de um? Porque pode ser que eu trabalhe naquela OS mais de uma vez, pode ser que eu trabalhe em dupla com outra pessoa, pode ser que eu trabalhe e depois outro termine. E pode ser que 20 pessoas diferentes, 100 pessoas diferentes trabalhem na mesma OS. Tá? Isso acontece. Só que lá na OS eu tenho só um funcionário. Lá no cadastro de OS. Então o que isso faz? Lá na OS, tá, o funcionário que está indicado lá é o funcionário responsável pelo serviço. Tá? Vamos dizer, se é uma equipe de manutenção, aquele ali você vai querer indicar o líder daquela equipe. Se é uma dupla, você vai querer indicar o mais experiente. Né? Se é um trio, você vai querer indicar o que é mais experiente e responsável entre eles. Né? E lá nas horas trabalhadas é o funcionário que realmente trabalhou. Então, por exemplo, pode ser que você teve uma OS para fazer uma pintura numa sala. Tá? E aí você chamou lá um pintor lá e ele trabalhou, né? Junto com outra pessoa. A outra pessoa pode ter sido a responsável pelo serviço, mas aquele pintor ali trabalhou, então as horas dele também contam. Né? Na hora de eu pagar aquela pintura, com certeza eles também vão me cobrar o trabalho daquela outra pessoa. Então, eu vou ter esses dois funcionários numa mesma OS, lançando horas trabalhadas nessa OS. Tá? E aí isso se reflete também nos relatórios. Por quê? Se você não souber como é que isso funciona, você vai se confundir aqui. Porque você vai achar o seguinte, eu quero pesquisar, por exemplo, pelo funcionário que trabalhou, aí você vai digitar aqui dentro. Só que aí você vai olhar para isso aqui, funcionário, como assim? Né? Por que isso? Por quê? Porque o funcionário, aqui, ele é o funcionário que está na OS. Primeiro campo aqui. Como é que eu sei isso? Porque aqui eu tenho todos os campos da OS. Descrição, defeito, departamento, data conclusão, data base, código da ordem de serviço, checklist, um monte de campos. Área executante, aprovador, afeta a produção. São todos aqueles campos da OS. E aqui você tem todos os dos funcionários, os das horas trabalhadas. Então você sabe, se eu estiver pesquisando aqui dentro, eu estou fazendo um filtro onde? Nas horas trabalhadas. Se eu estiver pesquisando aqui dentro, eu estou fazendo um filtro onde?
na tabela de OS nos funcionários. E se eu não preencho a tabela de OS de funcionários? Então eu não vou fazer filtro por aquele campo, já que eu não estou preenchendo. Tá? Então o Sigma te dá essa flexibilidade. Existem empresas que trabalham só com o campo funcionário da OS. Existe isso, sim. Existem empresas que não controlam tempo de horas trabalhadas e só controlam a OS e o fato dela estar pendente ou não. Ok. Mas existem empresas que não controlam o funcionário pela OS, controlam pelas horas trabalhadas, né? E aí o PCM lá que fica responsável por distribuir os serviços, etc., cobrar quem ele tem que cobrar, e ele não precisa indicar o funcionário na OS para fazer isso, né? Tem empresas que trabalham assim, funcionam muito bem também, tá? E também tem empresas que fazem os dois, que tem o funcionário responsável e o funcionário das horas trabalhadas, que aí sim realizou o serviço, etc. Ok, então gostaria de saber, entenderam essa parte aqui do relatório de horas? Isso aqui, se vocês não entenderem agora, vocês vão apanhar para fazer qualquer relatório, qualquer gráfico. Tá? Se vocês entenderem, qualquer gráfico vai ser muito simples para vocês fazerem, entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique um ponto melhor? Porque isso aqui é muito importante, tá? Pode falar, Bernardo. Isso, ó. O terceiro campo é mais um filtro. Pode ver que o terceiro é igual ao primeiro aqui, ó. Ó, abertura, tal. Aqui também. Se eu quiser fazer um filtro com 3 critérios, por exemplo, eu quero saber qual foi o funcionário que trabalhou em uma determinada máquina, tá? Olha isso. Máquina, que foi a COM01, né? Sendo, por exemplo, todos os funcionários um funcionário específico aqui, de repente aqui o Pedro mesmo, mas na qual nessa máquina, né, houve o sintoma X, por exemplo, entupido. Então tu consegue cruzar até 3 informações diferentes, certo? E aí você consegue, com 3 informações, multiplica esse número de campos por esse número de campos, por esse número de campos. Tu pode fazer infinitas combinações, tá? E, enfim, todas as combinações você vai poder usar para achar os dados que você precisa, né? Quando você faz esse filtro e clica em pesquisar, ele vai achar os dados fazendo aquele filtro. Ele vai ver, tá, primeiro deixa eu ver quais são as OS dessa máquina aqui. Ah, são essa e essa e essa. Não, mas agora deixa eu ver se nessas OS foi esse funcionário mesmo que trabalhou, né? Ou se houve trabalho dele. Ah, houve. Tá, mas agora deixa eu ver se o sintoma foi 04, né? Se fosse a gente fazer isso ali no Excel, a gente ia apanhar e não ia sair, tá? Mas essa tela aqui com 3 filtros simultâneos, ela faz isso acontecer de uma forma bem natural. Tá? Então é a mesma ideia, funciona da mesma forma. Tá, mas vamos dizer assim, na hora que eu for tirar um relatório, qual é a ordem que eu quero usar isso? Normalmente alguém vai te pedir uma coisa muito mais simples, tá? Raramente alguém vai te pedir uma coisa assim, desse nível aqui. Normalmente quando você quer fazer um filtro assim, é que você quer ir correr atrás e achar alguma resposta, né? Mas normalmente alguém vai te dizer o seguinte, ó, vou limpar aqui. Normalmente alguém vai te dizer o seguinte. Alguém vai te falar o seguinte, olha, me fala quantas horas, né, foram trabalhadas em cada setor. Então como é que você vai fazer? Ah, eu pesquiso aqui por setor, seleciono aqui 0 a Z, porque ele quer todos os setores, né, ok. Coloco todas, coloco o período aqui, um período que tenha horas, por exemplo, do dia 1º até o dia 31. É sempre importante saber que período é esse, tá? Porque às vezes assim, às vezes vão te pedir informações que não vão te dizer que data eles estão tratando. Por exemplo, me traz todas as horas, né, do mês de maio e abril. Maio e abril. Tá. Como é que tu faz isso? Né? Só que no Sigma ele tem uma série de datas. Tem a data que foi trabalhado, tem a data que a OS foi aberta,
tem a data que a OS foi concluída, tem a data que a OS foi dada como disponível para manutenção. E tem, por exemplo, a preventiva tem a sua data programada, né? Então existe uma série de datas que o Sigma vai registrando. E aí, tu precisa saber que data você leva em consideração na tua empresa. Por exemplo, aqui vai ser com certeza as horas trabalhadas. Mas em outra situação, de repente alguém vai te perguntar e você vai ter que saber, tá? Eu vou te dar e essa data aqui é a data que a OS foi concluída. Ah, ok. Então, na hora que depois, se você precisar do mesmo relatório, se você tirar pela data de abertura, claro que o resultado vai ser diferente, né? Porque nem tudo que foi concluído em abril foi aberto em abril. Pode ter sido concluído em abril e ter sido aberto em março. Entende? Então é bom saber que data você está filtrando. Né? A data do quê? Data de abertura? Data de conclusão? Data do quê? Né? Então, ok. Olha, fiz aqui só por setor só por setor, tá? E data. Só isso. Clique em pesquisar. O que o Sigma vai fazer? Essa ordenação aqui, agora também tem uma coisa que a gente chama de uma agrupação, tá? Ou agrupamento. Agrupamento é certo, né? Agrupação não existe. Agrupamento. Como é que funciona isso? Tá? Por exemplo, imagine o seguinte, você tem cada ordem de serviço, ela vai ter uma série de horas trabalhadas. Só que se você quiser agrupar, por exemplo, por setor, se você quer agrupar por setor, você pode fazer uma série de coisas com esse agrupamento. Você pode contar quantas OS você teve nesse setor, ou você pode também somar, né, o tempo de máquina parada das OS desse setor, ou você pode também somar as horas trabalhadas das OS desse setor. Então isso é o que a gente chama de agrupamento. Tá? Se eu clico aqui em imprimir, vocês vão entender bem o que isso significa. Agrupamento, no caso das horas trabalhadas, significa o seguinte: soma. Eu quero somar quantas horas trabalhadas eu tive em cada setor. Então, olha só. Nessa situação aqui, setor, área externa. Eu tive isso aqui de OS. O total de horas é 12 minutos. Estamparia time 1, 4. Só que, olha só, ferramentaria. Teve uma série de OS e horas trabalhadas e teve um total aqui. 5 horas. Isso aqui é o agrupamento. Só que aí você vai pensar, tá, mas peraí, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu filtrei por setor de 0 a Z e ordenei por setor. E foi por isso que o Sigma me trouxe aqui setor 1, tal, total setor. Setor tal, total setor. E por aí vai. Isso quer dizer que se eu fizesse isso aqui por máquina, ele ia fazer isso aqui por máquina? Ele ia somar por máquina? Né? Vamos fazer então por máquina. Olha só, setor... Vamos fazer aqui por Mac. Mac código aqui, tá? Clico em... Olha só, veja que ele trocou aqui embaixo também. Entenda o seguinte, aqui é onde ele filtra. Aqui é onde ele ordena e agrupa. Tá? Aqui ele faz um grupo. Então, fique atento, porque se você filtrar aqui para uma coisa e agrupar por outra, ele vai agrupar pelo que está aqui. Isso dá mais flexibilidade ainda. Por exemplo... Eu quero só agrupar as OS de um determinado setor, filtrar só as OS de um setor, só que eu quero agrupar por máquina. Tem como fazer? Tem. Tem como fazer. Quer ver como é que eu posso fazer? Deixa eu só ver aqui um setor que tenha mais OS, né? E aí, para que eu possa... agrupar um setor que tenha mais OS. Então aí vai ficar melhor. Olha só, vou imprimir. Ok. Um setor que tem mais OS, ele vai ocupar mais relatório sem dar uma quebra. Né? Então, por exemplo, esse setor aqui de injeção, ele começa aqui e vai embora. Né? E só termina lá embaixo. Aqui vai. Total setor 3341. Tá, mas eu quero fazer o seguinte, olha. Eu quero selecionar só o setor de injeção. Eu quero ordenar por... Eu não quero ordenar por setor. Eu já sei qual é o total do setor. Eu quero ordenar pela máquina. Eu quero ver daquele setor quais foram as máquinas que eu mais tive que trabalhar. Tá, eu clico em pesquisar. Aí eu clico em imprimir.
Eu clico em impressão normal. Tá. Então ele está fazendo isso, olha só. Setor injeção. Ordenar por marca código. Olha só, antes ele tinha dado um total daquele setor, né? E aqui agora ele veio totalizando por máquina, ó. Carro, compressor, né? Esse tempo aqui de horas trabalhadas, tal e tal. Chegou aqui em cima, ó, aqui embaixo, 33 horas e 41. Isso significa que em todas as OS daquele setor, eu preenchi também a máquina. Então aqui ele conseguiu somar, né? Se não tivesse preenchido, ele não ia saber de que máquina foi e não ia conseguir somar isso no total. Então vejam que um relatório, na verdade, no Sigma, ele te dá tantas possibilidades que você precisa padronizar o que você quer, né? Você precisa padronizar, olha, o que a gente vai usar aqui mensalmente é esse extraído dessa forma. Para consultas, que eu posso fazer no dia a dia, vamos dizer assim, sem ter um padrão, eu posso usar os outros também, sem problema, né? Se eu quiser explorar mais meus dados. Mas o relatório que eu uso é assim. Se você não padronizar, cada mês for um relatório, né? O próprio pessoal que trabalha contigo, né, não vai entender assim a sequência, entendeu? Então por isso que é bom você padronizar, ó, vou usar esse relatório, tá? Os outros vão ser para explicar o que está acontecendo, mas esses aqui são os relatórios que a gente usa na nossa rotina, tá? Então aqui vejam o seguinte, né? Relembrando então, eu filtrei só S desse setor e eu ordenei pela máquina. Isso aí fez ele somar as horas pela máquina, tá? Eu fico em fechar. Ok. Bom, então essa é a ideia do relatório de horas, tá? Posso clicar em fechar. Posso agora partir para o relatório de histórico. Eu passei Pode falar. Sim. Isso. Assim, ó, eu coloquei ali o funcionário para vocês verem que existe uma diferença entre os dois campos e que nem sempre fazer um filtro pelo funcionário de uma tabela vai trazer o filtro da outra tabela, porque você preenche isso em lugares diferentes. Mas, por exemplo, se você quiser tirar, por exemplo, por setor, separando também por funcionário, também você pode. Eu não sei se é essa a tua dúvida. Por exemplo, se você... Quando você usa a mesma funcionário no setor, o mesmo problema duas vezes. Como você tem que fazer? Eu achava antes que não tinha problema. Se eu quiser saber o setor, eu estou no setor tal, eu quero saber quantas máquinas tem. Se eu usar o saber no setor, para saber assim, quanto que o salário trabalhou, dessa máquina, no mesmo setor. Não. É que assim, ó, por exemplo, nesse relatório ele está falando em horas trabalhadas, né? Então ele vai pegar as horas trabalhadas de acordo com um determinado critério, que é o que você define aqui em cima, entendeu? Mas aqui não vai deixar de ser horas trabalhadas, porque é um relatório sobre horas trabalhadas, tá? Existem alguns outros relatórios até que tem mais dados, por exemplo, lá o relatório do certificado de manutenção, né? Ele tem lá mais dados
que pegam dados de várias fontes daquele determinado item, entendeu? Então isso é uma característica que varia de cada relatório. Cada relatório ele pega uma determinada informação ou N informações e ele vai fazer filtro por aquele campo, certo? Tá. Ok, então vou fechar essa tela e vou mostrar para vocês aqui a tela de histórico. Na tela de OS histórico, a gente tem essa tela que permite a visualização de um histórico de uma determinada OS ou eu verificar vários históricos de várias OS, né? Eu vou selecionar aqui o campo OS para ele me trazer as ordens de serviço que eu tenho. Eu posso colocar aqui pendentes ou concluídas, né? Eu posso selecionar aqui, por exemplo, essa aqui, entupido, né? Carro com problema e tal. E ele vai me mostrando aqui o que aconteceu, quem trabalhou, quais foram as peças consumidas, qual é o sintoma ali dela, né? Se tiver defeito, solução, ele também me mostra, né? Então aqui na verdade é uma visualização geral de uma determinada ordem de serviço. Tá? Aqui eu posso clicar nesse botão para visualizar aqui o histórico da ordem de serviço. Né? Só um minuto aqui. Deixa eu selecionar aqui as OS. Não está aparecendo aqui a OS. Histórico. Tá, apareceu. Ok. Então aqui ele exibe, né? Isso. Como é que funciona essa tela? Eu tenho aqui o filtro de seleção por. Então eu posso selecionar por uma máquina, por um tag, ver os históricos de uma máquina, de um tag, de equipamento e tal. Ou de uma determinada OS. Né? E verifico aqui também a situação daquelas ordens de serviço. Tá? Por exemplo, eu posso selecionar aqui para verificar o histórico das ordens de serviço concluídas. Né? Clicando aqui nas ordens de serviço concluídas, eu tenho então o histórico. Então essa tela é um exemplo de tela de relatório, tá? Ou de verificação de histórico, né? Que já tem um filtro mais automático. Por exemplo, eu seleciono aqui OS, seleciono concluídas, ele já mostra aqui as concluídas. Né? Se eu filtrar aqui também por esse campo, ele também vai me mostrar já aquela informação. Tá? E aqui é onde a gente verifica os históricos da ordem de serviço. Tá? Então veja aqui, ó, eu vou clicando, eu vou vendo. Ó, esse é INDIC 1409. Esse aqui foi o histórico que foi preenchido. Essas foram as horas trabalhadas. Se houveram peças consumidas também, elas vão estar listadas ali. Tá? Então é assim que funciona. Ok? Eu vou voltar ali para a apresentação, só para revisar o conteúdo. Pode falar. Bom dia. Pode tirar já a tua dúvida, alguma coisa? Tem alguma dúvida? Aí quando eu abri de novo, sabe, uma das minhas tentativas, parece que estava na nota zero, não sei o quê. Uhum. É o seguinte, são 45 minutos, não é isso? Isso. Uma tolerância máxima de mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Por exemplo, cada pergunta vai cair de acordo com a pergunta que eu vou responder do enviando, não é isso? Exatamente. Isso. Por exemplo, uma questão, vamos imaginar que eu respondo a questão 2, envio a questão 2, eu não tenha
a resposta, né? Ali eu não posso perder tempo. E digo ela para a terceira, né? Não, assim, ó, ele já vai exibir todas as perguntas já de uma vez, entendeu? Na mesma tela, você vai descendo, você vai vendo todas as perguntas. Então, só que aí que nem lá naquele questionário ali. O questionário que vocês fizeram de simulação, ele só tinha uma. No caso de vocês, vai ter uma embaixo da outra, entendeu? Vai ter lá 18 questões, uma embaixo da outra. Se eu tiver dúvida, aí eu posso clicar em outra para escolher ou não? Tem que ser na ordem, né? Não, você pode fazer na ordem que você quiser. Se você ver, essa aqui é mais complexa, tem que fazer aqui alguma conta ou outra coisa, enfim. Vou passar para frente, se der tempo eu faço essa, né? Pode. Isso, tu vai clicando no enviar, não no enviar de finalizar, lá embaixo. No enviar que aparece. Isso, enviar que aparece embaixo da questão. Entendeu? Uhum. Sim. Quando eu tenho um botão recurso aqui no sistema aqui, não está ativado. Botão qual? Naquela opção de cadastro. Sim. Aham. Aí quando você abre, você quer colocar recursos e coisas. Então aquele botão recurso, quando eu clico nele, ele não está ativado, ele não abre. Uhum. Abre novamente, mas ele não abre. Sim. Aí como é que eu resolvi essa questão aí? Questão dos recursos. Se não me engano, esse botão ali ele está sendo desativado, tá? É isso. Na próxima, acho que na próxima versão ele já nem vai estar mais ali, já. Tá? Ele foi desativado porque entraram outros cadastros que substituíram ele. Entendeu? Eu fiquei na dúvida. Não tem. Na realidade, quando você tem outros botões lá, que você já coloca recurso, manobra, essas coisas. Exatamente. Não há necessidade do uso dele, né? Isso. Então ele está inativo, não é problema do sistema, não. Isso já é seletividade e vocês não já estão na inativo. Isso, exatamente. Tá ok? Essa é a minha resposta. Não tem problema não. Não. Lá na. Pode falar. Uma outra coisa. Eu enviei minha atividade na quinta-feira, das 14. Aham. Aí eu botei pra enviar e demorou, foi muito. Quando eu voltei, eu fiquei na dúvida se eu não tô nem enviado. Ou seja, acho que eu fiquei na dúvida, mas eu tinha enviado 2 vezes. Aí eu abri o ticket, a Aline, me disse quanto ela eu teria enviado duas atividades. Sim. Ela me respondeu logo depois que ainda não tinha chegado lá. Eu fiquei apavorado. Você agora. Uhum. Eu mandei pelo ticket e mandei outra pro e-mail dela. Não tem problema não. Eu queria dissertar todas as. Não. Se você mandou pelo e-mail, mandou pelo ticket, não tem problema. Só se você, sei lá, mandou um banco que não é o que você realmente quer mandar, mas. Não, a dúvida foi para vocês. Tem que chegar até vocês. Porque na primeira Sim, ela comunicou. Ela. se usar na sala de discussão. Uhum. Tá ok, então. Obrigado aí, Pedro. Tá certo. Bom, então, vamos prosseguir aqui na aula 31, que é um assunto importante, né? Existem aqui alguns gráficos. Então, gráficos, né? Gráficos de horas trabalhadas e máquina parada. Eu vou fazer aqui, né? Aqui ele fala sobre as opções de impressão, etc. Eu vou aqui direto já para o gráfico de máquina parada, porque isso já esclarece muita coisa. A gente ficou bastante tempo ali falando sobre o relatório, e vocês vão ver que o gráfico ele não vai fugir daquilo. Né? Na verdade, o que você aprendeu para o relatório vai servir para o gráfico. Por quê? Máquina parada. Se eu perguntar para vocês o seguinte: para que serve esse primeiro campo aqui? Para que serve esse campo? Pode perguntar, só pode responder, tá, gente? Esse campo aqui. Para identificar qual máquina Parece que caiu ali o áudio do Bernardo, né? para identificar quanto tempo ficou parada a máquina, para identificar quanto tempo ficou parada. Também. O que mais? O que mais pode servir esse campo? Em que situações vocês me dizem
Em que situações vocês me dizem que eu posso usar esse campo aqui? Tá? Quero fazer um gráfico de máquina parada. Em que situações eu posso usar? Vamos lá. O que eu posso precisar que eu vá usar esse campo ali? Vamos lá, pessoal. Também, mas o ponto principal aqui é o quê? É que eu posso usar esse campo para... Isso, também para a máquina, mas não necessariamente só para a máquina. Se alguém perguntar para você o seguinte: quanto tempo as máquinas do setor tal ficaram paradas? O que vocês vão fazer? Isso. Filtrar o tempo de máquina parada, eu já sei que a gente vai. Tudo bem, mas o que vocês fariam? Né? Com as informações ali do relatório, já tem muitas dicas de como fazer isso, tá? Isso, olha só. Pode ser também, ó. Já tá chegando mais. Mas se assim, se fosse vocês aqui na frente do sistema, tá? Tem o teu chefe atrás de vocês pedindo, tá? Me dá um gráfico ali das máquinas do setor de injeção que pararam e qual foi a que parou mais tempo. O que vocês fariam assim pelo que vocês já sabem? Onde vocês clicariam? O que vocês fariam aqui? Vejam o seguinte, olha. Lembrem que máquina parada fica gravado onde? Na tabela de OS, né? Quando você conclui uma OS. Tá. Tá, mas ele quer de um setor. Ah, ele quer de um setor? Tá. E esse setor, ele tá lá vinculado na OS? Ah, tá. Então eu tenho isso aqui. Eu posso selecionar por setor. E aí eu quero só o setor de quê? Ele falou, ah, só o setor de injeção. Então tá aqui só o setor de injeção, né? Vou selecionar aqui no D e no... Até vou colocar injeção. Tá, mas ele falou o seguinte. Vejam aqui, isso aqui é um filtro, tá? Por setor, injeção. Isso aqui é um filtro. Tá, mas ele falou o seguinte, tá? Se eu tirar isso aqui pra ele, ó, todas... Por exemplo, a máquina parada é desde abril, desde o início de abril até hoje, tá? Clicar em gráfico. Aí tá ali o... Tá atrás de você ali. Olha só o que aconteceu aqui, né? Aí ele vai te perguntar, mas o que é isso? Aqui não parece um gráfico, né? Ele falou que ele quer as máquinas que pararam nesse setor. Tá, mas aqui o gráfico tá por linha. E uma linha que tem um só item, ela não é uma linha, é um ponto. Certo? Vejam que aqui ele cruzou, ó, 10 horas decimais com o setor injeção. Então é um ponto. Até aqui eu não... Até aqui o meu chefe está do meu lado e eu ainda não dei para ele a informação que eu precisava. Tá. O que eu faço aqui? Bom, seguinte, ó, vamos entender. Aqui eu faço filtro. Então aqui não tem nada errado, porque realmente ele só quer as horas daquele setor. O que aqui está errado? Alguém consegue me dizer? Para essa informação que ele quer um gráfico de máquinas paradas. Cada máquina parada, qual foi o tempo de parada dela e qual é a máquina que tem mais tempo de parada em determinado setor. Né? Ele quer isso. Alguém consegue me dizer o que está errado aqui? Olhando assim? Já deu uma dica melhor. Tem a ver com a máquina. Então, aqui em algum lugar eu tenho que dizer para o sistema que eu quero especificar as máquinas, né? O Vilas está indo na direção certa. Só que onde é que eu faço isso? Você quer visualizar um gráfico de máquinas, certo? Então, se você quer visualizar um gráfico de máquinas, você tem que colocar visualizar por, em vez de setor, pela máquina, né? Que aqui no meu banco tá com esse nome aqui esquisito, mas é a máquina. Ok, aí eu clico em gráfico. Opa!
já apareceu aqui as injetoras, olha. Só que esse gráfico aqui ainda está muito estranho, né? Por quê? Porque aparece aqui as injetoras, aparece essa linha colorida e tal. Mas ele quer saber a máquina principal, né? Vamos dizer assim, na empresa de vocês vão ter 300 máquinas, né? Ele quer saber a máquina que tem mais. Se você pegar todas, vai ficar um gráfico com tanta linha, com tanta coisa, que você não vai entender muita coisa ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar, em vez de ser pelo campo, eu vou ordenar pelo valor. Vejam o seguinte, ó, ordenamento pelo campo. O que quer dizer isso? Olha só, por que o Sigma colocou aqui primeiro a ing 04, depois a ing 03, depois a ing 02, depois o car 01? Alguém consegue me explicar? Se vocês olhassem assim, saiu ali meu gráfico todo esquisito, né? O ing 04, 03, 0 de parada, o car lá em cima, que eu também não sei quanto é. Tem uma explicação, pessoal. Ó, forma de ordenação. Tu quer ordenação decrescente. E você falou que quer ordenação decrescente pelo campo. Tá, mas o que isso quer dizer? Eu quero ordenar de forma decrescente. Decrescente é do maior para o menor pelo campo. Então eu estou ordenando de forma pelo campo, ou seja, pelo campo que eu selecionei, marque código, né? De forma decrescente. Então primeiro a com código superior ou com código maior, né? O código na verdade maior não. O último código ordenado alfabeticamente, tá? E depois vai para trás. Tá, mas isso não me resolve. Eu não quero pelo campo, eu quero pelo valor. Porque aí eu vou querer o valor maior pro valor menor, certo? Então veja o seguinte, ordenamento pelo campo, ordena pelo eixo X aqui, pelo eixo horizontal. Por quê? Porque aqui aparece o campo, tá? Ordenamento pelo valor, ordenação pelo valor, ordena pelo eixo vertical, ou seja, pelo valor aqui, certo? Aí eu clico em gráfico. Agora esse gráfico vocês vão ver que vai aparecer meio invertido, né? Olha só. Então ele ordenou aqui pelo carro, né? Tá, ordenou pelo valor maior. Aqui a questão de ordenar aqui o 02, 03, 04 foi só uma coincidência, porque o valor primeiro que ele considera é esse aqui. Eu vou fazer aqui um gráfico de colunas porque eu acho que fica melhor de visualizar. Ah, agora sim, está aparecendo alguma coisa aqui, né? Então aí eu já tenho a informação para ele, olha, o carro 01 teve 10 horas de parada, os outros não teve hora nenhuma. Tá? Então assim, ó, com base nesse exemplo aqui, então vocês têm condição de me dizer o seguinte, tá? Eu quero agora um relatório, um gráfico dos sintomas que ocasionam maior tempo de parada em toda a minha indústria. Como é que vocês fariam? Usando esse exemplo aqui, você já tem em condições de pensar e de montar isso. Como é que vocês fariam? Alguém tem uma sugestão? Pode falar, mesmo que não tenha certeza, pode falar. Sintoma. O Ademir deu uma dica. Acho que vai para o departamento, visualizar. Vocês dois deram a mesma dica e vocês dois iriam conseguir o que eu pedi, tá? Por quê? Porque quando eu selecionei aqui por sintoma, você clica aqui embaixo, ele colocou de 0 a Z naquele sintoma. Ele já colocou aqui visualizar por sintoma. Porém, o que o Bernardo falou também é verdade. Vocês também têm que saber isso. Se você selecionar aqui por departamento, de 0 a Z, aqui ele colocou departamento, mas aqui uma coisa não depende da outra. Uma coisa é o filtro, outra coisa é como eu estou somando aquilo. Então, Bernardo e Ademir chegariam ao resultado. Tá? Bom, eu vou colocar aqui desde 2000 para eu ter mais dados. Espera aí, 00 não, 2000. Clique em gráfico. Aqui o Sigma sempre vai apresentar códigos, tá?
Então, olha só, o sintoma que mais teve horas trabalhadas é o sintoma em branco. Então, aqui que vocês, aí começa a aparecer os furos no sistema, né? Porque se você deixar o sintoma em branco, claro que ele não vai conseguir somar, não vai saber que sintoma é aquele. E aqui ele foi apresentando os outros. Agora eu vou dificultar para vocês. Assim, ó. Está ali o sintoma 02. Tá? Tá ali esse sintoma. O em branco é em branco, eu tenho que desconsiderar ele. Se você clicar com o botão direito e arrastar o gráfico, olha, ele faz isso, tá? Então, se vocês quiserem dar um jeito no gráfico, vocês podem arrastar ele para esse lado, tá? Ele esconde, ele consegue esconder. Se você seleciona aqui e arrasta, ele volta à dimensão original. Se você clica e arrasta, ele dá um zoom naquela área. Claro, né? Não procure mexer muito nessa escala, porque isso aqui pode levar a uma interpretação incorreta, tá? Não é tecnicamente muito certo você fazer isso aqui, porque você pode dar uma noção. Por exemplo, isso aqui, se você fizer isso aqui, né? Olha só, se você faz isso, é como você dá a ideia que você não teve parada nenhuma, né? Mas agora, se você faz isso aqui, nossa, dá a ideia que você teve um baita tempo de parada, né? E se você faz mais isso aqui, então o tempo de parada foi muito alto, né? Então não costumem, não fiquem mexendo muito nessa escala, porque isso pode afetar quem está visualizando, né? E se conhece um pouco menos, a pessoa pode ficar confusa com aquilo, tá? Mas é uma curiosidade, de repente você quer fazer um zoom, né, numa determinada área, para evidenciar alguma coisa, alguma diferença, né? Olha só, esse aqui é 3 vezes, quase 6 vezes maior que esse aqui, né? Então a gente tem que atacar esse. Mas só uma dica sobre o relatório. Tá, agora vamos lá, vamos dificultar um pouco para vocês. Agora é o seguinte, olha, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber na minha indústria toda qual foi a máquina que teve mais horas trabalhadas, mais máquina parada. O que vocês fazem? Vamos lá. Tá contando o tempo. O que vocês fazem? Né? Pessoal, as avaliações de vocês lá pra frente vão ser nesse nível, tá? Então, vamos... Se visualizar por máquina... Vai mostrar todas as máquinas que pararam de cada um, visualiza qual que tem mais. Isso aí. Seleciona máquina, clica em gráfico. Assim, às vezes eu estou fazendo a pergunta, você pode achar que vai ser complexo, mas não vai ser, entendeu? Agora sim, ó, pessoal, o que aconteceu nesse banco, tá? Eu mudei, tá? Eu fiz aqui de uma forma que eu mudei. Todas as máquinas paradas eu coloquei nesse carro. Vai dar tempo aqui, eu vou só sair e vou abrir um banco de dados de uma indústria real, tá? Eu não vou dizer para vocês o nome dela. Mas é uma empresa que usa o Sigma diariamente. E aí vocês vão poder analisar ali os tempos de parada e etc, tá? Para ficar um exemplo um pouco mais real. Mas eu já vou dizer para vocês o seguinte, olha só. Eu vou querer descobrir a máquina que tem mais tempo de parada. Isso para vocês vai ser simples. Só que eu vou querer descobrir qual é exatamente quais são os sintomas dessa máquina que mais geraram os tempos de parada dessa máquina. Eu não sei aqui se eles vão ter o sintoma certinho ali cadastrado, tá? Vamos fazer uma tentativa, não sei. Mas vocês vão me dizer como eu verificaria isso, caso eles tenham os dados. Então veja aqui que eles têm 13.932 OS concluídas. Então já tem algum histórico pra gente verificar aqui. Tá? Seguinte, então. Olha só. Eu quero saber o seguinte, então. Quais são as máquinas que têm maior tempo de parada? Isso vocês já matam tranquilo. Agora eu quero saber quais são os sintomas, tá? Que mais geraram tempos de parada dessa máquina. Então, na máquina vocês já vão saber, né? Eu já vou fazer a pesquisa anterior.
Deixa eu ver aqui, por exemplo, vou pesquisar aqui por máquina mesmo, 0 a Z, todas as OS, aqui eu não vou pegar um período muito grande, senão vão ser muitos dados, desde março, tá? Clico em colunas, ordenar por valor, gráfico. Opa, não tenho dados, vou voltar um pouco mais. Novembro. Claro, quanto mais dados eu tiver, né, o sistema vai demorar um pouquinho mais de tempo para fazer o filtro. Aqui no nosso caso piora um pouquinho porque eu estou com o Skype tudo aberto, né? Pedro, depois que tu achar o relatório da máquina, pega a máquina que mais tem parado, tu usar para sintomas, tu acha o relatório da máquina específico, sintomas, visualizar para sintomas. Exatamente. Bernardo já trouxe a solução, né? Já se adiantou. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Tem muito, tá, eu tô com muita coisa aberta aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tô com o Excel aberto, tô com tudo aberto aqui. Aqui o Sigma. Acho que tem muita coisa aberta aqui. Esse computador aqui também não é muito rápido. Vou fechar aqui. Eu vou abrir outro banco de dados também. Isso é uma coisa importante. É bom ter um computador mais rápido aí, senão... Deixa eu ver aqui. Agora eu não sei uma empresa que vai ter vidro, metal. Acho que essa terraplenagem vai ter. Não, tem só 24 horas concluídas. Vou pegar ali essa farinha. Então, isso também tem muitas OS, né? Vou pegando de um período menor. Mas ali o que o Bernardo disse é exatamente aquilo. Então já deu para ver que o Bernardo já entendeu a ideia. Agora que tu entendeu, assim, quase nada que tu precisar assim, do Sigma, tu vai ter dúvida, entendeu? Porque tu já entendeu como é que funciona. Então vamos fazer aqui, olha, por máquina. Só que eles não chamam de máquina, eles chamam de ativo. Ó, ativo. Para eles, máquina não é máquina é ativo. Ativo. Tá. Todas. Vamos pegando períodos. Vou pegar desde março. O valor, colunas. Vou pegar aqui um período um pouquinho mais menor. Vou pegar de abril, ver se tem. Que não teve. Vamos para fevereiro.
Eu acho que como meu computador aqui ele já não tá mais. Eu vou fazer o seguinte. Vamos começar a variação. Eu vou fazer esse gráfico aqui sem estar com tudo aberto, mostrando tela, etc. E aí vai funcionar.